primeiro vídeo do canal! E nesse primeiro vídeo, a gente acha que a gente tem que contar um pouquinho sobre a gente, né? E como é que a gente veio parar aqui no YouTube. A gente tem que começar se apresentando, né? Então. Bom. Bom, eu sou a Karina Yasunaga. Eu bati no microfone de novo. Vamos começar de novo. Meu nome é Karina Yasunaga. Eu sou formada em moda, tenho 33 anos recém-feitos. Sou geminiana, com acidente capricórnio, que significa que eu tô sempre inventando uma pataquada, um kikiki pra fazer. E eu quero que tudo seja feito pra ontem. Eu sou muito apressada. E acho que por enquanto é isso que vocês precisam saber sobre mim. É isso aí. Bom, eu sou o Eduardo Farias, na internet eu sempre fui o Dux, tenho 33 anos, sou formado em engenharia mecânica automobilística, mas nos últimos anos, assim, eu percebi que eu tenho um apreço, um gosto pela fotografia, pela gastronomia. É muito mais artístico, né? Descobri um pouco dessa veia artística minha que não era aflorada antes. Assim. Aflorada, eu acho. Aflorada sempre foi. É. Nós somos um casal, a gente tá junto desde 2005, a gente se conheceu bem novinho. Eu tinha 13 anos, né? Eu tinha 14. Em 2005 foi o ano que o YouTube É verdade, nasceu, então a gente tá junto já há quase 20 anos esse ano. E eu acho simbólico, eu gosto de dar uma bobagem. Eu nunca pensei, né, que um dia eu estaria na frente da câmera. Eu consumo o YouTube pelo menos desde 2006, né? Então, eu tô há 19 anos consumindo o YouTube e com você há 20 já, né? Então, tô mais tempo com você do que o YouTube existe também, né? E acho que você sempre consumiu, né, muito mais vídeo do que... Eu nunca fui muito do livro, né? Eu sempre fui mais da internet, da TV, eu sempre consumi esse tipo de mídia, né? Sempre foi minha maneira favorita de consumir conteúdo. Né? Eu sempre tive muita resistência, né, ao YouTube. Eu comecei a consumir mesmo em 2022, assim, durante a pandemia. É engraçado, né? É uma coisa, assim, que não parecia séria. Então, pra gente sempre pareceu proibido. Ninguém nunca me proibiu de nada, né? Mas, de alguma forma, realmente parecia que, tipo, gente séria não faz conteúdo pra internet, né? Eu já tinha pensado, assim, em algum momento criar conteúdo, né? Porque, afinal, já assisto vídeo, já consumo a plataforma há tanto tempo. Então já passou, né, na minha cabeça criar alguma coisa, mas algo mais introspectivo, assim. Né? Por trás das câmeras. Uma coisa mais só mostrando a minha visão de alguma coisa, nada apresentando ou sendo conhecido pela minha pessoa, assim, né? Não pelo meu trabalho. Acho que a minha chavinha virou quando a gente teve que pausar a empresa, né? E essa aqui não é a primeira vez que a gente está trabalhando juntos. Não. A gente já teve uma empresa, a Edwards, a gente criou ela no final de 2015, né, que a gente começou com a ideia. 2016 foi inteiro só para estudar muito, né, do que a gente queria fazer e tal, porque a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo. E aí em 2017 a gente iniciou, né. E, enfim, a gente pode aprofundar um pouco mais esses assuntos em outro vídeo, né? Porque aqui a gente quer só dar uma pincelada. Então esse aqui é o nosso segundo filho, né? Terceiro filho. Porque tem a Ayla, né? A nossa cachorrinha. Mas assim, eu sempre quis empreender, né? Sempre foi uma coisa que eu tive na cabeça, assim, de que eu queria caminhar com minhas pernas, né? Num negócio criado, assim. Eu me formei no meio da crise, né? Então, em 2014 me formei, mas a indústria automotiva estava demitindo, estava em crise, estava complicado para achar um emprego na minha área. E aí eu até fui com a Karina para a gente empreender junto, né? Acho que seria uma parceria boa, né? Eu já tinha até estruturado toda uma empresa de moda mesmo, mas aí o Du falou assim, não, moda eu não topo. Então a gente buscou, né, uma ideia que a gente pudesse fazer juntos. E aí surgiu a Edwards, que era uma empresa de artigos de luxo de couro. E ela foi super bem, assim, né? Mas fui diagnosticada com burnout no meio de 2018 ali, mas a pior fase, o pico, assim, né, foi no começo de 2019. Mas a gente tem várias questões, né, de saúde mental que a gente quer abordar num outro vídeo, assim, mais dedicado, detalhado, né? Porque são muitas experiências, ainda né? Uma experiência. Sim, ano passado a gente levou um tempo, né, de 2022, quando a gente pensou
em criar o canal pra se curar também, né? Porque não só eu tive questões com burnout, com ansiedade e a depressão, o Mudo também, né, descobriu várias questões. O TDAH, né, altas habilidades. Isso com diagnóstico, não se diagnostique no TikTok, por favor. Então a gente quer muito fazer um vídeo dedicado, né, sobre isso. Mas aqui a gente vai realmente pincelar algumas coisinhas. A gente, na verdade, vai pincelar algumas coisas porque a saúde mental é o que trouxe a gente pro YouTube, principalmente, né? Durante a pandemia eu já estava diagnosticada e essa fase, assim, principalmente da depressão, me levou muito a refletir e perceber que tem coisas que não faziam mais sentido, sabe? Ressignificar, né, as coisas. Sim, então, essa fase de crescimento, parece uma criança, mas essa fase me fez muito olhar pra dentro e perceber que a vida, como eu olhava, como eu vivia, né, tava literalmente me matando, né? Então, eu realmente repensei muito do que eu quero dali pra frente, né? E aí, daí surgiu, né? Essa vontade. Na verdade, não, né? Na verdade, quem realmente abriu essas portas foi você. O que é muito surpreendente pra quem conhece o Du. Assim, eu pensei, né, em fazer alguma coisa relacionada à gastronomia, né? Receita, comida, alguma coisa assim, porque... Todo mundo sempre falou que ele sempre que eu cozinho, do Masterchef. falam que eu preciso participar do Masterchef, que eu emprato até pipoca, essas Pipoca coisas. não, mas estrogonofe, sim. Mas aí eu pensei em fazer, até no começo, fazer aquele formato mais Reels, né? Uma coisa mais rápida, assim. Mas eu sou uma pessoa do YouTube, eu consumo conteúdo grande, completo, né? Com detalhe, tudo. Eu achava que eu precisava evoluir pra... A gente explorou muito isso na empresa, né? A gente foi criando um senso estético nosso e foi daí também. Eu acho que, assim, a nossa experiência com a empresa foi muito enriquecedora, né? E assim, tem uma coisa com a educação também, né? Que hoje em dia as pessoas falam assim, não, mas pra que eu vou estudar se eu quero virar criador de conteúdo no YouTube, por exemplo? E a gente já pensa o contrário, né? Que a educação é extremamente importante. Porque isso, assim, acho que tudo que a gente aprende na vida, a gente pode e deve, né, usar, assim, é repertório. Então, não acho que nenhum estudo é desperdiçado, né? Falaram, inclusive, né, nossa, mas... que eu uso da engenharia. Na empresa. Por exemplo, até de exemplo, né, na nossa própria empresa, assim, por eu já saber mexer com AutoCAD, com essas coisas assim, eu consegui modelar todas as nossas peças. Não só, né, a noção espacial, ferramental, tudo. A intimidade, né, que você tinha com conta, ferramentas também, enfim. Abre a cabeça, né? Então, acho que o estudo é muito importante. Então, é muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. É isso. Muita gente perguntava... isso é uma coisa temporária pro Du, né? Assim, acho que todo mundo sempre olhou pra ele como um cara das exatas, assim, né? E eu não gosto muito de pensar nisso. Mas... se eu tivesse me formado fora da crise, né? Eu provavelmente estaria trilhando o caminho mais tradicional, né? Da empresa. Estaria empregado em alguma empresa da minha área. Só que aí... Hoje eu percebo que não é a forma que eu sinto que é a que me faz bem trabalhar, né? Você se descobriu muito, né? Apesar de eu ser uma pessoa que me encaixo, uma pessoa que... lida bem com regras. Tudo assim, eu acho que principalmente a parte criativa, pra mim, sempre foi uma coisa que me afastou um pouco dessa parte mais tradicional, né? Uma vida muito mais padrãozinha a gente teria, né? Teria mais estabilidade, com certeza, né? Mas acho que em algum momento eu ia saber que aquilo não era pra mim e podia ser tarde, né? Acho que o momento que eu tô agora é um momento certo pra eu entender, né? Como que realmente eu sou e como que realmente eu acredito que eu tenha que me expressar pro mundo, né? Não só ficar atrás de um computador trabalhando igual da maneira tradicional. Acho que isso em uma hora não ia fazer bem pra mim, né? Acho que a gente se entende num lugar de muito privilégio exatamente por ter podido explorar isso, assim, né? Eu acho que muitas pessoas também se veem nesse lugar, assim, de
ser muito criativo e não ter como, sabe, tirar isso de si, né? né? Se expressar. E, enfim, a gente entende que é um privilégio, assim, que as nossas famílias conseguiram dar suporte pra gente conseguir explorar isso, assim, né? E continuam dando, né? Eles sempre apoiaram muita gente, assim, pra seguir. Até aqui mesmo, né? Essa ideia aqui, né? Foi até surpreendente, porque eu achei que as pessoas iam falar assim, nossa, vocês são doidos? Sabe? E não, na verdade, a gente teve muito apoio, assim. Muito apoio não, assim, teve 100% de apoio. Por isso teve muitos amigos meus, assim, que comentaram, pô, era isso que você tinha que ter feito mesmo, porque é sua cara. Você é a pessoa que vai contar a história de um jeito que... Tem visão, né? Você tem uma visão artística muito bonita. Então, explorar toda essa parte artística, pra mim, sempre foi muito mais natural, né? Eu tive que brigar com os meus pais ali quando eu saí da escola, porque eu sempre falava que ia fazer publicidade. Minha mãe é formada em faculdade pública, então ela esperava isso pra mim, né? Então me colocou num colegial bem rígido, né? Que não tinha nada a ver comigo. Mas a gente só descobre isso com o tempo, né? Acho que só a maturidade traz eu esse acho tipo que de conhecimento sobre a gente. Até os próprios pais, assim, eles querem que a gente eles só dão o trilhe melhor o caminho pra gente, né? de mais segurança, né? Só que isso acabou me fazendo ser muito rígida comigo mesma também, né? Além, enfim, de histórias antepassadas, dos meus antepassados, né? Que foi de muita luta, enfim. Toda esse peso caiu em cima de mim e de uma forma, além de eu ser a filha mais velha e ser criada como uma clássica filha mais velha, então, e de uma família japonesa, né? Então, assim, sempre teve muito peso nas minhas costas que eu não percebi, assim, né? Eu acho que eu só percebi mesmo quando eu fui diagnosticada com burnout. Era uma cobrança silenciosa, né? Assim. Não, e muito mais minha, eu acho. Assim, lógico que tinha, mas sempre teve, né? Eu ainda sinto isso. E acho normal, não acho uma coisa assim descabida. Mas eu acho que sempre foi. O meu problema é muito de mim comigo mesma, né? Então. As suas expectativas são. E o burnout me fez pensar muita coisa que eu tinha certa na vida, né? Tipo, a gente tem que ter um casamento tradicional, você tem que pedir noivado, os filhos têm que vir. Eu tinha na minha cabeça que tinha que vir antes do 25. E aí, quando eu me vi com 25, eu falei, Karine, você tá doida? E aí eu cheguei aos 30, me deu uma crise dos 30, né? Mas ao mesmo tempo eu falei, caramba, não. Ainda é o começo, né, da história. Não, naquela fase, na verdade, com uns 30, me deu aquela pira de não, agora eu preciso ter filho. Claro. Mas agora eu tô com 33, eu falo, não é o momento ainda, sabe? Então, o tempo todo a vida vai surpreendendo, né? Eu acho que a gente tem que estar muito aberto porque ela vai mostrando pra gente. E meio que foi isso que aconteceu, né? A gente conseguiu, né, sair um pouco do piloto automático e olhar de uma forma um pouco mais distante, né? É um processo complicado, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso. A gente geralmente consegue ver no outro, mas quando é para ver pra gente mesmo, a gente não consegue fazer essa associação, né? Não, e eu acho que tem muito isso, assim, também, de... Quando você vai para um caminho que ninguém tá indo, nem ao seu redor tá indo, você parece muito que tá inseguro. Não, mas daquela insegurança, né? Eu acho que muito isso, assim, também. Eu tive que muito vestir essa capa de não, eu sei o que eu tô fazendo. E aí a gente descobre, né, quando a gente vira adulto, que todo adulto só tá fingindo que sabe o que tá fazendo, né? Sim. Enfim. Isso é um pouco da questão das redes sociais mesmo, né? Muita coisa que a gente só vê a aparência, vê por fora, acha que a pessoa tá num lugar, que a pessoa tá fazendo alguma coisa e, na verdade, todo mundo tá quase na mesma. Assim, né? Tá todo mundo tentando entender, né? O que tá fazendo, o que é da vida. Eu acabei de matar um bichinho. Foi a minha saúde mental que acabou me levando a consumir mais YouTube e abrir minha cabeça, né? Pensar, peraí, é uma coisa que eu posso fazer. Né? Sim, ouvir mais histórias também, isso foi... Assim, eu sempre tive muito contato através da leitura, né? De relatos, principalmente sobre saúde mental, a experiência das outras pessoas, né, com saúde mental também, através da rede social mesmo. Sim. E consumir o YouTube, na verdade, me abriu mais a cabeça pra... peraí, é uma coisa que eu posso fazer, porque... Eu posso contar histórias, né? Não só histórias, mas... É um trabalho que eu acho que a gente tem,
sabe? Tem um talentinho ali, assim. E pode ser legal, porque eu acho que o trabalho também não tem que ser... E eu tinha muito isso na cabeça, né? Se eu não tivesse exausta, eu não trabalhei. Então, assim, tem muitos motivos que realmente davam sinais ali que eu ia ter um burnout muito cedo. A gente não leva em conta que o trabalho mental é tão exaustivo quanto o trabalho físico. Não, o trabalho físico, na verdade, é até mais fácil de lidar, porque você descansa, tá bem, né? Agora o mental, e ele é muito estigmatizado e desvalorizado, né? Desvalorizado, será que é a palavra? É muito subestimado. Eu acho que a saúde mental é muito subestimada. No sentido de, não, mas isso aí daqui a pouco passa, sabe? E não é. Se você. Toda doença que não é tratada, uma hora ela vai vir aí, sabe? Não é frescura. E por um tempo eu achava que era frescura, assim, sabe? Ficava dentro de mim uma vozinha falando assim, para de preguiça, só levanta e faz. E tem essa fase, né, do burnout que é um pouco funcional. Então demorou muito tempo pra eu perceber que eu realmente precisava parar. Porque, por exemplo, quando você tá com uma perna quebrada, você consegue identificar o problema físico, e quando que ele passou a ficar curado, né? O problema da saúde mental é que a cura não é visível, a cura não tem um demarcador, né? Que você consegue dizer, não, a partir daqui eu tô funcional. Não, e não é linear, né? Tem dias que você tá ótima, tem dias que você tá lá embaixo, assim, e eu me sentia muito culpada, né? E aí foi isso, assim, eu acho que realmente foi assim que eu consegui abrir minha cabeça e perceber que esse era um trabalho que, eu gostaria de fazer, que eu acho que a gente poderia fazer um bom trabalho. Não, e aí eu tive a ideia de fazer um canal também, né? Mas de criação de casas de The Sims, né? Porque era uma coisa que eu tava fazendo naquele momento. E eu sentia muita culpa de não estar ganhando dinheiro, né? Então eu falei, não, então eu vou monetizar com isso aqui. Só que com a terapia, né, a gente aprende que a gente não deve monetizar hobbies. É muito importante que a gente tenha hobbies, né? Então acabou descartando essa ideia, mas aí acho que a sementinha já tava ali, né? Então a ideia foi muito evoluindo. O Du quer criar conteúdo. E aí ele meio que precisava de mim também, né? Ele me pedia essa ajuda no sentido de, não Karina vai lá cozinhar, né? Porque ele sabe que eu não gosto de cozinhar, eu gosto de comer. Mas essa, com design, né? Então eu fui começando a participar e aí eu fui abrindo minha cabeça, não, tá bom. Acho que eu consigo fazer isso aqui. Aí se a gente fizesse isso aqui? E aí a gente foi evoluindo muito a ideia, né? Criar o canal é como criar uma empresa. Então, a gente já tinha familiaridade com isso, né? E a gente olha para isso aqui como trabalho, né? Não é diversão na internet, assim. Acho que muitos outros criadores levam dessa forma também, né? Então, ter contato com essa parte também me fez olhar, porque eu tinha muito preconceito, né? Com essa coisa de, youtuber, criador de conteúdo. Influencer. Não, eu não gosto muito da palavra influencer, porque eu acho que influenciar pessoas é uma coisa que te dão, né? Você recebe esse nome, não você fala que você é influencer. Eu acho meio bizarro. É uma coisa meio, né? Ai, nossa, enfim. A ideia surgiu, né, em 2022, mas aí eu tive a minha pior fase de depressão, como eu falei. E aí o Du descobriu muita coisa sobre ele mesmo, né? Então, aí a gente levou todo esse tempo, né, desde 2022 até hoje, dia 19/5 de 2025, porque a gente tava se curando também, né? E hoje, assim, a gente ouvia muito, não vai sair e tal, e era uma cobrança que a gente tinha interna também, né? Porque a gente também é muito apressado, a gente é cronicamente online, então, assim, a gente vive esse movimento de, é tudo pra ontem, e eu sou uma pessoa muito pra ontem, né? Então tá sendo muito uma lição pra mim também, conseguir levar as coisas com mais leveza, respeitando o meu corpo, porque eu sou uma pessoa, eu descobri também que somatiza, né? Tem as coisas fazer funcionar no seu tempo, né? Deixar o tempo das coisas, né? Hoje em dia a gente não dá o tempo para as coisas acontecerem. Então a gente acaba não saboreando, né? E isso com o tratamento, assim, a gente descobre, né? Não adianta nada você tá ganhando muito dinheiro e não conseguir curtir, né? Não conseguir absorver isso. Não, e absorver o que você tá vivendo ali, aquela coisa do piloto automático mesmo, definitivamente é uma coisa que a gente quer pra vida, acho que é por isso que as pessoas, quando chegam numa determinada idade, assim,
Buga, dá né? aquele Dá aquela baque, crise. Todo mundo passa pela crise dos 30, Porque você fala, 40, caramba, eu 50. vivi um monte de tempo e não aproveitei nada, né? Não consigo olhar com carinho, né? Com o que eu realizei, né? Parece que você vai vivendo até o momento que em alguma hora você vai falar, tá, agora eu vou poder aproveitar. Dá aquela sensação de vazio, né? Eu tive muito isso, assim. Você era muito nova, mas eu senti um vazio tão profundo. Mas a gente vai falar sobre isso no outro vídeo, né? Então, acho que a gente conseguiu dar uma pincelada, né? A gente vai falar mais sobre a gente, né, ao longo dos vídeos, então a gente quer muito receber vocês aqui em casa, né, essa aqui é a nossa sala de jantar, nosso cenário, e a gente quer ter muito essa troca, né. Acho que agora a gente pode apresentar os quadros, né? Vamos lá. Acho que não dá pra não começar pelo começo, né. Então, como eu falei, a saúde mental foi realmente o que trouxe a gente pro YouTube, né. Não só pelo que a gente passou, mas, enfim, essa fase de reflexão mesmo, né? Então, eu fui muito olhar pra dentro e perceber todas essas pequenas coisas que não são faladas, não são ensinadas, mas que ficam dentro da gente, né? E eu sentia muito esse peso de, pô, sério que você tá sofrendo? Você com 26 anos teve um burnout, sendo que seus antepassados vieram pra cá, atravessaram o mundo no mar, sei lá quantos de 20 dias, né? Sem certeza de nada. Sem certeza de nada, tiveram que abrir mata no facão, de verdade, com o bebê no colo. Isso eu descobri depois, né? Eu não sabia nada disso. Eu descobri isso quando eu realmente falei, tá, eu senti tudo isso, mas eu não sei de verdade, né? Eu não sabia a história do meu tchau, meu avô materno. E isso... E na verdade, eu sempre tive essa ideia, assim, de fazer o documentário, né? De contar a história deles. E aí, quando o meu tchau, meu avô paterno, faleceu, me bateu assim, não, pera. Você já perdeu esse aqui, você não vai contar a história do seu outro que tá vivo, né? Então, foi muito estalo, né? E é uma pena que tenha... Eu tava em outra fase também, né? Eu tenho que ser um pouco mais gentil comigo mesma. E isso foi um estalo muito pra mim, assim, de querer buscar mais, sabe? De querer saber mais. Eu sempre tive essa curiosidade, mas eu acho que é um trabalho que demanda muito. Então, eu sou muito dessas coisas. Eu acho que nada acontece por acaso. Não acho que ninguém tem que sofrer, tá? Mas eu acho que eu precisava desse tempo, assim, tempo livre, né? Porque não é livre, né? Você tá trabalhando. Então, mas pra poder ir atrás, né? Pra se reconectar, né? Com você. Com não história. só, mas assim, de fazer esse trabalho, né? Se a gente tivesse fazendo tudo que a gente tá fazendo, nunca que a gente ia ter tempo, né? Então, é um tempo dedicado mesmo, que, assim, a gente sabe muito que é um privilégio ter. E foi assim que surgiu a ideia do documentário, né? Dessa busca interna mesmo, minha. Pra história não se perder, né? Então, sobre essas... E tem isso também, né? Essas histórias que não são contadas, né? Que você, por exemplo, mesmo, né? Acaba que tem muito pouco contato, porque as pessoas não contam, os pais não contam, ou então você quando era muito novo, quando tava com seu avô e tal. E eu acho muito triste que essas histórias se percam, assim, né? Então, a gente pensou muito em fazer isso como forma de registro e de homenagem também, né? Eu acho que são... Essa luta toda que teve, de todos os imigrantes, né? Mas eu vou pegar a minha família para poder contar um pouco sobre como foi, né? Porque enquanto a gente foi conversando e gravando, né? A gente gravou primeiro com o meu tchau materno. E com a história dele, a gente descobriu que já tinha muito da história da família do meu pai, né? Toda a família do meu pai. Da família do meu bisavô por parte de vó materna. É uma bagunça. Enfim, e que toda essa história da minha família, como um todo, né? Tipo, meus pais, vai subindo na árvore genealógica pra cima, tem muito a ver com a criação de Promissão, que é a cidade que eles moram, e com a própria imigração japonesa, né? Que eles vieram em 1914. Então, a gente tá muito animado. Tô muito animada pra contar essa história. Essas histórias, né? Porque a gente se descobriu, né? Muito contador de histórias, assim. E enfim, a gente quer levantar também uma discussão sobre
a identidade, né, nipo-brasileira. E eu quero ser brasileiro também, né? Porque, enfim, muitas reflexões. A gente tá contando essa história até por uma forma de homenagem, né? E levar essa história para as próximas gerações também. Para que não se perca mesmo, né? Uma forma de registro, né? Vlogs e viagens. A gente também vai trazer vlogs com o nosso dia a dia, trazer por trás das câmeras, contar um pouco a vida real mesmo, né? E de viagens também, né? Quando a gente conseguir voltar a viajar. Porque enquanto a gente ficou parado, né? E então, por favor, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, vizinhos, seu colega de trabalho, qualquer pessoa, seu cachorro. Cria um perfil pro seu cachorro. Porque a gente precisa de pelo menos 1.000 inscritos, sei lá quantos views, mas views a gente vai conquistando aí, pra gente conseguir começar a monetizar o canal. Então, agora esse aqui é o nosso ganha-pão, né? Então, se você quiser vlogs de viagem, a gente sabe fazer vlogs de viagem como ninguém. A gente só não compartilhou eles, né? E a gente precisa dessa ajudinha, né? Então tem que curtir, compartilhar, se inscrever, né? Faz favor. Ativa o sininho caso você queira ser notificado quando saem vídeos novos. Toda terça, quinta e sábado. Comenta, por favor, faz muita diferença também. A gente quer muito conversar com vocês. E por enquanto é isso. Vamos pro próximo. Vocês não têm ideia de como a gente é viciado em ranquear coisa. Às vezes o Dudu tá no banheiro e eu pergunto pra ele, amor, qual que é o seu hambúrguer favorito? Aí, ranqueei e tal. Então... qualquer coisa a gente tá fazendo filme, uma lista. enfim. E a gente já fazia isso assim, só nós dois, né? Então, é uma coisa que a gente quer trazer aqui pro canal, porque eu amo assistir, então a gente espera que vocês gostem também. Se vocês tiverem sugestões, manda pra gente nos comentários. Vale o hype? No Vale o Hype, a gente vai testar as modinhas, as trends, e pra vocês não caírem em ciladas, né? Esse é o nosso projeto xodozinho, porque une tudo que a gente mais gosta, assim, né? Que é fazer listas culinária, tanto comer quanto fazer, né? E... contar a história. Exatamente. Que foi muito que a gente descobriu fazendo documentário, né? Que a gente gosta de contar essas histórias. Então não vai ser só uma lista de os melhores lames, porque isso aí você encontra uns baldes, né? No Instagram hoje. E boas listas, viu? Mas a gente quer se aprofundar um pouco mais, sabe? Porque a história do lamen, porque ele foi criado, né? Tem muito essa coisa da culinária de sobrevivência. E isso está muito intrínseco, né, na história da imigração. Então a gente quer muito... da imigração japonesa aqui no Brasil, né? Então a gente quer muito contar isso, saber como é a relação de quem está fazendo o lamen hoje aqui no Brasil, né? E a gente está bem animado para colocar esse quadro no ar. Café de sábado e papos. É um lugar pra gente discutir, trocar ideias, experiências, refletir sobre a vida, sobre tudo. Fofocar. Então, todo sábado, às 10h30, a gente vai ter o nosso quadro fixo, que é o Café de Sábado, que por enquanto é esse nome mesmo muito pouco criativo, porque a gente não conseguiu pensar um nome melhor. Enquanto a gente toma um café da manhã, a gente vai repercutir as notícias e fofoquinhas da semana com vocês. Então é isso. Já agora, no próximo sábado, dia 21, a gente já tem o primeiro, então não percam. A gente espera lá. Outro motivo que trouxe a gente aqui pro YouTube é a culinária. Um dos quadros que a gente vai trazer é o Dux Cooks. Esse quadro é mais meu do que da Karina, né? Porque eu gosto de cozinhar e ela gosta de comer. Mas eu sei cozinhar também, né? Mas vou ser quem vai experimentar e validar, né? Falar pra vocês se realmente é gostoso ou não. Além disso, a gente vai explorar também a história da comida e como que ela dita culturas inteiras no quadro História no Prato, Comida na Boca. Esse é um dos quadros mais complexos que a gente vai trazer pra vocês, assim, mas a gente tá muito animado porque a gente descobriu tanta coisa legal, tanta curiosidade, tanta riqueza, né, nas histórias das comidas que a gente come. E outras que a gente também, às vezes, nem vai conseguir comer no lugar, né, mas a gente pode tentar reproduzir e vai tentar mostrar pra vocês como reproduzir na sua casa, né? De uma forma prática, né? O nosso objetivo é que a gente consiga enriquecer nosso repertório histórico, cultural, mundial através do paladar, né? Acho que não tem nada mais gostoso do que isso. Acho que a gente já apresentou bastante coisa. Tem alguns outros quadros que a gente, por enquanto, vai guardar em segredo.
A gente ainda tá aprendendo muito, né? Sobre como gravar, como editar, como é que funciona a plataforma. Uhum. E a gente nem sabe se esse vídeo vai conseguir no horário que a gente quer, né? A gente tá tentando muito. Mas a gente tá aprendendo muito, né? E aquilo que a gente já falou também sobre respeitar o tempo das coisas, né? A gente leva isso aqui muito a sério no sentido de ver como trabalho, né? Então tem muita dedicação, tem muito comprometimento com a verdade, né? Com as histórias, das histórias e dos fatos. Então tem muito estudo, sabe? Leva tempo e é isso que a gente quer trazer, assim, conteúdo de qualidade. E muita bobagem também, tá? Porque a gente ama uma bobagemzinha, a gente acha que rir é muito importante, se não a coisa mais importante que a gente pode fazer junto. É isso, e ter essa troca, né, com vocês. Né? Uhum. Então, criar esse canal de troca com quem tá assistindo a gente. Uhum. É isso, né? A gente quer que o canal seja um local de troca. Né? Então você pode deixar um comentário, uma sugestão, uma experiência pessoal que você quer tratar aqui. E o que mais passar na sua cabeça. É isso aí. Não se esquece de compartilhar com seus amigos, vizinhos, família, todo mundo que você conhece, pelo amor de Deus, ajuda a gente. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!